E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Suail Rodrigues, esse é o canal O Canto da Lei, sejam todos muito bem-vindos. Esse canal, pessoal, foi criado com o objetivo de ajudar as pessoas que estudam para concursos públicos a memorizar de uma forma mais agradável e mais lúdica através da música os diversos artigos das inúmeras leis que são cobradas nas provas de concursos públicos, sim. Eu já adianto que todas as músicas desse canal são de minha autoria, sim, então se alguém usar em algum outro canal ou alguma outra plataforma sem a minha autorização, vai ter problema, sim. Só que hoje eu não vou colocar nenhuma música aqui, porque eu quero falar sobre um assunto que me veio a partir de um vídeo que eu assisti essa semana de uma moça, sim. Então, se você gostar, curta o vídeo, se inscreva aí no canal, compartilhe com alguém que você conhece que esteja passando pela situação que eu vou conversar aqui, ou talvez você mesmo esteja passando. Então, bora lá, bora pro vídeo. É o seguinte, pessoal, essa semana eu assisti o vídeo de uma moça que ela falava que pediu demissão da empresa que ela trabalhava, né? Ela era CLT, trabalhava na iniciativa privada, né? E ela pediu demissão. E ela falou os motivos pelos quais ela pediu demissão. No vídeo ela dizia que era um trabalho bastante opressor, né? Era um trabalho que sugava demais dela, que ela não tinha horário, né, para sair. Ela chegou a contar uma situação lá que as pessoas tinham que bater o ponto na hora de ir embora, mas tinham que voltar a trabalhar. Batiam um ponto e voltavam a trabalhar, né? Então, assim, e aí várias situações foram acontecendo, inclusive o que culminou no pedido de demissão dela foi quando ela precisou comparecer, se não me engano, à escola da filha dela, que ia ter uma apresentação, e ela precisou sair um pouco mais cedo, né, para poder ir lá prestigiar a filhinha dela na escola. E o chefe dela, o tempo todo ligando, ligando, e ela não podia atender porque estava ali naquela situação com a filha. E depois ela atendeu e o cara meio que brigou com ela, dizendo que ela não tinha horário, né? E que ela não tinha que sair, assim, mais cedo, enfim. E aí ela, cansada daquilo tudo, né? Vivendo fadigada, né? Do trabalho, ela disse que ia para casa, mas não conseguia se desligar do trabalho, porque chegava em casa, tinha que ficar respondendo e-mail, respondendo mensagem, atendendo telefone, sim, resolvendo questões da empresa, sendo que ela nem estava mais na empresa naquele horário, né? E aí isso tudo foi desgastando demais a ela, e aí ela foi e pediu demissão, né? Então, assim, baseado nisso eu estava pensando, né? Eu tenho uma frase comigo, até coloquei como título do vídeo, né? Tranquilidade também é salário. É, Eu trabalhei muitos anos com telemarketing, foram quase 11 anos sendo operador de telemarketing, né? E em Brasília foram 4 anos, depois o restante do tempo lá no Rio de Janeiro, né? E eu trabalhava naquela escala que tem sido muito falada atualmente, a escala 6 por um, né? Você trabalha 6 dias, folga um, e a gente trabalhava final de semana, sábado ou domingo. Só que, assim, realmente é uma escala desgastante. E eu, às vezes, me pego pensando no pessoal que trabalha, por exemplo, em supermercado, né, comércio, onde esse pessoal trabalha de segunda a segunda, né, tendo ali um dia de folga, que às vezes nem é no final de semana, né? Às vezes você vai no domingo, né, fazer uma compra ali 4 horas da tarde e o supermercado está lotado e os caixas ali trabalhando, os repositores, o gerente, enfim, situações complicadas. E vários outros trabalhos que tem, né, por aí também que o pessoal se submete a esse tipo de situação. E eu fico pensando assim que a questão da tranquilidade ser salário também, porque para o pessoal que ainda não é servidor público, né, que está aí na luta, estudando, né, e para quem está na CLT, ou até mesmo para quem está desempregado, que é até uma situação pior ainda, né, você ter tranquilidade também é salário. No serviço público é o seguinte,
A gente não trabalha final de semana, né? A gente não trabalha feriados, a gente não trabalha os feriadões, né? Muitas das vezes, alguns feriados eles são emendados, né? Feriado que cai na quinta-feira ou na terça-feira. Às vezes é dado ponto facultativo na sexta, né? Ou na segunda-feira, quando é na terça-feira ou feriado. E essa tranquilidade eu considero como sendo salário também. Às vezes você vai passar num concurso que seja para uma prefeitura, posso dizer isso com propriedade, porque eu fui servidor público em duas prefeituras. A primeira prefeitura foi aqui no interior de Rondônia e era um salário mínimo mais o cartão alimentação, que hoje está em R$ 800 lá. Só que é uma cidadezinha que tem menos de 20 mil habitantes. E então, assim, o custo de vida é mais barato e era um salário mínimo, mais esse cartão alimentação, né? E dava para viver legal, lá, tranquilo, sabe? A cidade permitia, né, você ter uma vida, conseguir viver com esse valor de uma forma tranquila, né? Só que em contrapartida, o salário era baixo e tudo, mas em contrapartida eu tinha o final de semana, os feriados, os feriadões a meu favor. E aí é que está o ponto. Essa moça que eu falei, né, no início do vídeo, ela disse que não tinha final de semana, ela não tinha feriado, não tinha porque o tempo todo ela estava ligada no trabalho. Às vezes, mesmo estando em casa, ela tinha que estar tava com a cabeça lá no trabalho resolvendo questões, né? Por telefone, e-mail, enfim. E uma das coisas que eu acho muito bacana no serviço público é justamente você poder bater o ponto na hora de ir embora e você desconectar daquilo. Você vai para sua casa, você bate ponto lá na repartição, vai para sua casa e esquece daquilo. Você só se lembra daquilo no dia seguinte. Isso é muito bom. Essa tranquilidade que eu considero como sendo salário também. Às vezes você trabalha numa prefeitura, vai trabalhar numa prefeitura que paga um salário pequeno, mas só o fato de você ter conseguido sair da CLT, sair da iniciativa privada, né? E poder ter esses dias de folga para você fazer o que você quiser, inclusive estudar para outros concursos, isso também eu considero salário. Sim. A gente bate o ponto na sexta-feira, por exemplo, né, e esquece daquilo. Você desconecta completamente daquele ambiente lá do trabalho e só vai se lembrar na segunda-feira, né, quando vai retomar as atividades. E essa tranquilidade, pessoal, ela não tem preço, né? E aí onde está a questão do pulo do gato, né? No caso, as pessoas querem fazer concursos, às vezes, para cargos altos, né? Com altos salários, mas às vezes você fazer um concurso que a gente chama de escada, né? Simplesmente para te tirar dessa situação de difícil, né? Que é trabalhar por CLT nessa escala 6 por 1, um trabalho que te prende, né? Um trabalho que te exaure, te deixa aborrecido, que tira sua paz, né? Acho que vale muito a pena, né? Você pensar num concurso que seja mais simples, mas que vai te tirar no primeiro momento dessa situação pior da CLT e aí sim você ter a tranquilidade como salário para você poder se preparar para concursos melhores, né? Eu percorri esse caminho, né? Fiz o primeiro concurso lá para a prefeitura de Cerejeiras, depois eu fiz o concurso da prefeitura de Rio Verde, interior de Goiás. Nesse meio tempo tinha feito outros concursos, inclusive aqui de Rondônia, e aí Rondônia me nomeou, eu vim para cá para o tribunal, né? E outras coisas vão acontecer mais para frente que eu vou contar depois. Mas pensem nisso, a questão da tranquilidade como salário também. Ainda que você passe para uma prefeitura e vá receber um salário pequeno, baixo, mas os benefícios que você vai ter sendo um servidor público, ali tendo os finais de semana para você, tendo os feriados, inclusive até final de ano, né, tem até os recessos que costumam dar, pelo menos uns dias ali, Natal e Ano Novo, costumam dar também. E isso é ótimo, né? O Tribunal de Justiça mesmo para dia 20 de dezembro e só volta ali no início de janeiro.
Então, assim, é, além do salário que é bacana no tribunal, você ainda tem também, a gente ainda tem também essa questão desses recessos, né, que são ótimos também. Então, assim, pense nisso, né? Às vezes você está aí lutando para passar num concurso de alto nível, mas a sua situação atual está complicada, né? Você trabalha num emprego que você não gosta, ou você está desempregado, e seria interessante você abrir assim, o leque, né? E olhar um pouco em volta o que tem de outros concursos, né? Que talvez nem sejam, não é aquilo que você quer nesse momento, mas vai ser a sua tábua de salvação, né? Eu tenho essa alegoria comigo, né? É a tábua de salvação que te salva de você estar ali afundando no mar, tá desesperado, né? Se debatendo, afundando, de repente passa uma tábua e você segura nessa tábua e não é o ideal, mas pelo menos você consegue colocar, deixar a cabeça lá de fora agora e descansar os braços e as pernas, e aí você ainda consegue olhar em volta, né? Segurando aquela tábua. Essa tábua é esse concurso mais simplesinho, né? E aí você consegue olhar um pouco à frente, de repente você vê uma jangada, e aí você consegue chegar até essa jangada, sobe nela. Ainda não é o ideal, mas você agora está fora da água completamente. Você consegue descansar seu corpo totalmente, deitado na jangada ali, organizar seus pensamentos. E aí você olha mais à frente e avista um bote. E aí você consegue chegar até esse bote por meio da jangada, sobe no bote. Ali você já consegue sentar tranquilo. Depois você vê um barco. Do barco, depois você vê um iate. Depois você vê um transatlântico. Eu tenho essa alegoria, né, num dos concursos. É quando você chega num concurso bacana que te remunera bem. Então, assim, pense nisso, gente. A tranquilidade também é salário. Às vezes é interessante você, talvez, fazer um concurso mais simples, né? Um concurso escada, mas que vai te permitir ter tranquilidade e poder organizar seus pensamentos para poder fazer concursos melhores, né? Então, era isso que eu queria falar. Então, espero que vocês tenham gostado. Pense sobre isso. Valeu!